Bom dia, um feliz sábado para você que está em casa. Queremos estender a você a vontade nossa que você venha aqui pessoalmente, mas você que está em casa, fique à vontade de participar dessa aula conosco, nessa sala especial, a sala da Escola Sabatina. Hoje nós temos aqui nosso querido professor Jeremias, querido professor Almir, para nós dividirmos juntos o estudo da lição A Ira do Amor Divino. E nesse momento nós vamos então levar ao Senhor uma oração, irmão Jeremias, por gentileza. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai nosso que habita nos céus, Te somos imensamente gratos pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui participando nesta transmissão, mas rogamos a Tua direção para que possamos falar, transmitir aquilo que realmente queres que transmitamos para o nosso crescimento espiritual. Venha ser com a Tua igreja, com os programas, que tudo seja feito para o crescimento de cada um de nós e também para que mais pessoas sejam influenciadas para Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua misericórdia, pela Tua clemência. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Dá-nos sabedoria para transmitir a lição de acordo com o Teu querer. Usa-nos para o Teu serviço. Estas bênçãos pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Uma bênção maravilhosa. Você que está em casa, se você tiver interesse em nos acompanhar, o manual, se você não tiver ele físico, nós temos aí pela CPB, ele de maneira PDF, e tem também ele em áudio. Então você pode nos acompanhar pelo manual aí nas redes sociais. É muito interessante o tema da lição dessa semana, que foi a ira do amor divino. Parece ser um tema meio controverso, né? Diferente, mas nós vamos entender esse contexto. Quando é que essa ira do amor divino ela é exercida? Como funciona? Que ira é essa? E que amor tão grande é esse? O verso para memorizar estará no Salmos 78, verso 38. Aliás, o Salmo 78, por completo, ele fala desse Deus, né? Como o comportamento de Deus com o ser humano, e depois também fala do comportamento do ser humano quanto a Deus. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Eita misericórdia, né, Jeremias, irmão Jeremias? Dando essa introdução na questão do sábado, professor Jeremias, fale um pouquinho para nós, entrando nessa questão da ira do amor divino, da introdução do sábado. Bom dia, feliz sábado. Que Deus possa abençoar a todos que estão assistindo, os que querem assistir. Que Deus possa dar sabedoria para compreendermos e praticarmos esse amor divino em nossas vidas. Como o irmão Aldenir falou, parece uma incoerência. Amor e ira. Mas aqui nós vemos que o amor de Deus está sobre tudo. E por ter amor e viver num mundo, e nós convivemos num mundo pecaminoso, cheio de problemas e dificuldades, e por Deus nos amar, Ele odeia, Ele se irrita, Ele se ira com a maldade cometida aos seres humanos. A maldade que prevalece no mundo. É por isso que se não houvesse mal, se não houvesse pecado, não houvesse tanta desgraça, vamos assim dizer, Deus não se irritaria de maneira alguma. A vida era outra, porque Deus se ira não com o ser humano em si, porque Ele nos ama. Ele se ira com a maldade que prevalece, com a injustiça, com a deslealdade, porque Deus quer poupar os seres humanos, seja ele quem quer que seja. Professor Almir, dê a sua contribuição, né, na questão do sábado. No tema, né, e na palavra ira, quando nós olhamos para o ser humano, a ira humana ela é pautada na raiva, né? Ela é pautada em algo que é do momento, algo impulsivo, na vingança com as próprias mãos.
Mas quando nós olhamos para essa palavra ira e a atribuímos a Deus, nós compreendemos que a ira divina ela é diferente da humana, né? A lição aqui, bem no finalzinho aqui, fala que a ira de Deus é em essência a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Então nós podemos citar pela introdução que a ira divina, por ser diferente da ira humana, ela pode ser uma extensão do amor e do caráter de Deus. Irmão Almir, quando a gente leva em consideração o amor de Deus, a gente acha difícil compreender por que um Deus de amor se ira. Nós seres humanos já somos irados por natureza, porque somos pecadores, mas Deus não. Um atributo essencial de Deus é o amor. Mas esse amor leva a Deus a usar o amor para defender o ser humano com a ira. É exatamente, irmão Jeremias, o que o senhor falou. A ira de Deus, ela não recai sobre as pessoas, os seres criados. Ela recai sobre a maldade, sobre as potestades do ar, do mal. Então, assim, a ira de Deus, ela, numa essência mais ampla, ela não é contra a humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, né? E a lição nós vamos discorrer mais interessante, sobre encerrando a parte de sábado, assim o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Portanto, a ira divina é uma manifestação do amor divino para defender os seus. Todas as vezes que a ira de Deus se levantou foi para defender os seus, né? Defender o bem. Então, enquanto o pecado existe, a ira de Deus se levanta para defender os seus filhos. Isso é muito importante. Antes de nós passarmos, irmão Aldenir, irmão Jeremias, nós precisamos dar uma pincelada numa situação. Às vezes as pessoas têm a compreensão de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. É diferente do Deus do Deus novo, diferente do Deus do novo, encarnado ali no novo, que é um Deus de amor. Mas mais para frente nós vamos entender que o próprio Deus do Novo Testamento, ele também se irritou, se manifestou a sua ira, uma indignação em algumas situações. Uma coisa que eu quero pautar antes de nós irmos para domingo é que o Deus do Antigo Testamento, e eu quero dizer para você que está nos assistindo, e o Deus do Novo Testamento, eles são Deus de misericórdia, um Deus de amor, né? Agindo de uma forma diferente para o bem-estar do seu povo. A graça é de Gênesis a Apocalipse. O pessoal fala que hoje nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo da lei. Não, a graça sempre existiu. A graça sempre vai existir. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados. Mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa, Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado à ira, pelo que os estudiosos chamam de ciclo de rebelião. Agora, angustiado pelo mal, professor, diz aí para nós, inicia na parte de domingo, e o irmão Jeremias faz o fechamento. Eu achei interessante esse ciclo da rebelião, né? Quando eu li ele aqui, automaticamente o Espírito Santo me levou para Juízes. E eu quero ler aqui alguns textos de Juízes que demonstra um pouco desse ciclo de rebelião. Você vê que no ponto 1 diz que o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades como o sacrifício de criança e outras ações abomináveis contra o Senhor. Se nós abrirmos a Bíblia em Juízes, capítulo de número 2 e o versículo de número 10 e 11,
A Bíblia diz aqui assim, ó. Depois da morte de Josué, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Nós vemos aqui que o povo ele se rebela contra Deus, ele vai servir a outros deuses e cometer grandes atrocidades. No ciclo da rebelião, você vê que no ponto 2, Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. E nós vemos isso aqui ainda no capítulo 2, versículo 14 e 15 de Juízes, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojaram do que possuíam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Então isso aqui é um ciclo. O povo se rebela, se afasta de Deus. Em resposta ao que o povo faz pelas escolhas dele, Deus se afasta e os entrega às nações estrangeiras. Aí no 4 diz, o povo ele clama a Deus por libertação. E você vê isso aqui no contexto. Capítulo 3, versículo 9, versículo 15 de Juízes, capítulo 4, versículo 3, você vê que o povo ele clama a Deus, Deus envia o juiz para libertar o povo. Então isso é um ciclo, o povo se rebela, o povo se afasta de Deus, Deus entrega o povo aos seus delitos, porque Deus se ira com aquelas atitudes do povo, mas o povo se arrepende, clama a Deus, Deus envia o juiz e livra o povo. Isso é um ciclo. No Salmo 78, Asaf foi muito feliz, porque ele narra toda essa trajetória. Fala, Jeremias, um pouquinho, aí acrescentando sobre esse tema. Nessa narrativa desse salmo, nós vemos o povo se afastando, Deus socorrendo. O povo se afastando, Deus socorrendo. Nós conhecemos o que está lá em Êxodo 32, o bezerro de ouro. Deus detesta a idolatria, o paganismo. Aquele povo era isento de tudo isso. Aquela nação era reservada, era um exemplo. Não tinha outros deuses a não ser o Deus verdadeiro. De repente Moisés sobe o monte. 40 dias, o povo um bezerro. Deus diz, Moisés, esse povo não tem jeito não, vou destruí-los. Esse povo não serve. Vou destruir esse povo. Por quê? Como é que pode, Moisés? Uma coisa dessa, que exemplo esse povo está dando para as nações vizinhas, Moisés? Vou destruí-los. Moisés disse, não. Aqui o verso 11. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende o Senhor a tua ira contra o meu povo, que tiraste da terra do Egito, e tal, e foi narrando ali. Aí o que conclui a narrativa aqui? Deus se arrependeu. Deus seguiu o conselho de Moisés, não destruiu o povo. E o povo continuou, aí Moisés fez aquela reconciliação, derreteu o bezerro, deu para o povo beber, e foi aquela coisa toda, só que um grupo permaneceu, ou seja, a misericórdia foi semeada, a maioria aceitou, um grupo ficou rebelado ainda. Aí Moisés disse o quê? Aos levitas, pega a sua espada e vai resolver esse problema. E foram mortos quase 3.000. E o Espírito de profecia diz que aquele exemplo foi para mostrar às nações vizinhas que a idolatria não era permitida por Deus. Abominável por Deus. Abominável. Se Deus perdoasse, olha, que nação é essa que adora todos os deuses? Tem que ter, por isso que está aí, amor e justiça. Deus pune para que o mal seja erradicado. A Ellen White comenta e deixa bem claro que essa idolatria, a própria Bíblia também, Deus se ira porque ele abomina a idolatria, e quando se adora outros deuses, está adorando os próprios demônios. Agora uma pergunta que eu faço para você que está em casa e para quem vai assistir futuramente: qual é o bezerro de ouro que você tem? Qual é o Deus que você adora? A Bíblia fala sobre os ídolos. Quem é o seu ídolo? Quem é seu ídolo? Roberto Carlos, sei lá, da TV, o seu filho, uma profissão, a faculdade. Quem é o seu ídolo? Quem é o seu bezerro de ouro? Então nós precisamos tomar cuidado, porque Deus abomina a idolatria. O que eu acho interessante nesse contexto da lição aqui na parte do domingo, angustiado pelo mal, é que apesar do povo ele
ter abandonado Deus, ter seguido outros deuses, ter acontecido tudo isso que o irmão Jeremias falou, que o irmão Aldenir comentou. Eu acho impressionante a paciência, que diz, né? Ele continuou, Deus, né? Pacientemente a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis. Você vê a paciência de Deus em guiar esse povo até a terra que ele tinha prometido, a eles. Agora sim, Deus fica irado diante do mal porque Ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. Agora, Deus é tardinho em irar-se. Jeremias. Antes do irmão entrar nesse detalhe. Bora. Já entra nele. Já faz uma emenda. Um pouquinho desse Salmo 78 ainda. Que está contido no verso para memorizar. Veja só. Deus sempre buscando o povo se desviando, inúmeras vezes, até hoje. Nós também, nossa vida de santificação também é assim. Parecido. Também é assim. É cheia de altos e baixos, mas Deus sempre mandando o seu Espírito para nos consolar. E aqui vem a narrativa do verso 38, do Salmo 78, diz, e aqui no final diz, sem despertá-la, a ira de Deus, sem despertá-la totalmente. Olha. Veja só, até a ira é branda, é com amor, é com misericórdia, porque se ele bota a ira, destruição total. Antes de você entrar, porque assim, eu estava falando com o Zefinha, com a minha esposa, quando você vem no sábado para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, você está pregando o evangelho, aonde você passa, quem olha, eu devia estar indo para o sábado para adorar a Deus. A misericórdia de Deus convidando constantemente os seus filhos a voltarem-se para Deus. Então, continue na sua narrativa aí e já emenda desse Deus tardio em irar-se, desse Deus misericordioso, que é a continuidade do verso que você terminou ali. Não é completa a sua ira, não. Com misericórdia. Irmãos, Deus, Ele não está, como nós já comentamos, a sua ira não é contra seres humanos, não é contra pessoas, não é contra as suas criaturas, é contra as práticas, as ações, aquilo que os seres humanos fazem, influenciado pelo inimigo que detesta, que é reprovado por Deus. E aqui nós vemos a história de Jonas. Nínive, uma cidade extraordinária. Mas Nínive era a capital da Assíria. A capital da Síria. A Assíria era um país altamente cruel, sangrento. Massacrou demais o povo de Deus, apesar de ser permitido por Deus, para o povo despertar. Mas massacrou demais. Jonas rejeitou o convite de ir a Nínive, levar uma mensagem de condenação. Rejeitou. Fugiu para Tarsis, porque sabia que a misericórdia de Deus pode alcançar qualquer um que se arrependa. Ele confessou isso depois, né? E veja só em que foi pautado esse raciocínio de Jonas. Ele era um profeta falso? Não era. Era um profeta de Deus. Era um profeta que as pessoas acreditavam que o que ele dissesse aconteceria. Então ele sabia, ele tinha esse crédito. Então ele indo a Nínive, depois de tanto relutar, e ao começar a pregar, as pessoas o quê? Acreditaram. Se reconciliaram com Deus, jejum, oração, aquela contrição toda. Nínive poupada. E Jonas irado. Eu sabia que a sua misericórdia ia poupar uma desgraça dessa. Esse povo não presta. Isso tem que morrer. Isso é a lógica humana. Isso tem que morrer. Não tem como. E agora está aí, ó, tudo na boa aí. Faz o seguinte, Senhor, me mata. Tira a minha vida que eu fico mais tranquilo. Eu não preciso mais passar por esse aperreio.
Veja só, que situação, irmãos, isso aqui é o ser humano criticando, o ser humano criticando. Então a lição, irmãos, que devemos aprender aqui, não devemos, irmãos, condenar. Nós não somos juízes. Não devemos condenar. Deus trata a todos de forma de misericórdia, a todas as nações, todo ser humano, todas as pessoas, não importa se é budista, se é isso, se é aquilo, não importa. Deus trata todos igualmente, dando misericórdia, dando amor, dando oportunidade. E Deus ainda falou quando chamou Jonas, é um povo que não sabe distinguir o braço direito do esquerdo. Olha a bondade de Deus, a misericórdia, para um povo que era sanguinário, violento. Eles não deixavam nada quando eles entravam numa cidade para invadir a cidade. Eles derrubavam tudo, arrasavam com tudo. Então era um povo realmente cruel. E Deus falou, olha, Jonas, eles não sabem nem do braço direito para o esquerdo, Jonas. Vai lá. Porque qual a intenção do juízo de Deus? É salvar. Por isso ele é tardio. Ah, fulano fez isso, ainda está vivo, o outro morreu e o outro era santo. Questão do acidente que nós tivemos recentemente. Peraí, o santo morreu para que o ímpio vivesse? Deus dando misericórdia para aquele que provocou, para que ele se arrependa. Então temos que orar para que ele tenha oportunidade. Agora, você já falou em demonstrar misericórdia a alguém que o ofendeu? Como podemos lembrar de que Deus fez por nós para não estender graça, para nós então estender graças aos outros? Como fazer isso sem justificar o pecado, nem tolerar o abuso e a opressão? Almir, professor Almir, continue. Fique à vontade. Outra lição interessante que podemos aprender aqui, narrativa. dessa trajetória de Jonas em Nínive, é que o povo se arrependeu. E quando um ser humano se arrepende, Deus automaticamente perdoa. E a expressão vai mais além. Lança nas profundezas do mar. Ou seja, esquece o seu passado. Apaga. Eles não me lembram mais, ele diz Não me lembro mais. Então foi isso que aconteceu com o povo de Jonas. O povo de Nínive estava o quê? Zerou. Num patamar espiritual adequado, em conformidade com a vontade de Deus. E Deus ia destruir um povo desse? Não, de maneira alguma. Só que, veja só, eu estudando a meditação de ontem, dia 31 de janeiro, eu vi ali o pastor Rodrigo falando o seguinte: Nínive foi destruída no ano de 612, ou seja, 150 anos após aquele acontecimento. Veja só, o povo se arrependeu, estava ali, a própria Bíblia é clara em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nínive, continue firme no Senhor e o seu sucesso será grandioso, Mas só que 150 anos depois, Nínive foi destruída completamente. O pastor Rodrigo disse que as escavações dizem que a cidade foi completamente queimada. Só cinza restou. E isso, irmãos, está falando na maior cidade do mundo da época. Na maior cidade do mundo. Por quê? Porque se desviaram. Irmãos, Deus é misericordioso, só que tem um detalhe. A misericórdia de Deus tem um limite. Não é assim, de qualquer jeito não. Ela vai, chega naquele limite ali, para. Se você não aceitou, meu amigo. É por isso que muitas pessoas são penalizadas fatalmente, porque não aceitam. E a lição aqui importante é que diz aqui, ó, eu quero apresentar na íntegra. O arrependimento sem a devida permanência na santificação terá efeito temporário. Me arrependi, estou em comunhão com Deus, mas se eu não permanecer no processo de santificação. Exatamente. E continua aqui, ele apenas adia o juízo de Deus. Porque você estava fadado a ser condenado. De repente você aceita, Deus lhe recebe. Mas se você não permanecer, você apenas adiou o juízo. Mas ele virá. 150 anos de Nínive foi adiado por arrependimento. Mas ele não permaneceu. Olha, eu quero fazer uma pontuação aqui para nós irmos para a terça-feira. É a expressão aqui, rapaz. Deus é tardio em irar-se. Essa expressão aqui diz que ela é traduzida como ter um nariz comprido. Quando o Jonas ele fala para Deus, né? Eu sabia, o Senhor é tardio em irar-se.
E aqui eu escrevi aqui, né? Uma pessoa que tivesse um nariz longo, dizia-se, né, que esta pessoa era paciente na cultura judaica. Então, assim, quando Jonas, eu sempre tenho essa expressão de dizer Jonatas, quando Jonas, ele diz para Deus ali, e diz, eu sabia que o senhor era tardio em irar-se, né? É como se ele estivesse dizendo para Deus, sabia que o senhor tinha um nariz comprido na cultura, né, deles ali. E o impressionante que aqui diz que referências a Deus como tendo o nariz comprido significam que ele é tardio em irar-se e muito paciente, né? Demonstra a paciência de Deus, a longanimidade de Deus para com aquele povo. Embora que, como Jeremias pontuou, embora que por eles não terem permanecidos nesse amor, nessa misericórdia de Deus, nessa graça de Deus, 150 anos depois, eles foram totalmente extintos da face da terra. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente o homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada. O que você acha? Claro, a ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Mas, Almir, já dê continuidade, falando sobre uma indignação justa, falando sobre Jesus naquele momento em que o povo que estava ali viu na face de Cristo a justiça de Deus, juiz. O rosto dele brilhou e eles estranharam e ninguém falou nada, todo mundo saiu correndo. Como é que foi essa situação? Fala pra gente um pouquinho, Almir, sobre essa indignação justa. É muito interessante, né, isso aí, porque aqui quebra todos os rumores por terra daquele pensamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus maldoso, um Deus irado, um Deus destruidor. No Novo Testamento você vê que ele é mais amoroso, mas em algumas situações a lição ela nos ensinou aqui que Jesus, por demonstrar zelo pelas coisas de Deus, e um exemplo claro é quando ele entra no templo. A lição vai dizer aqui, né, ali em Mateus capítulo 21 e versículo 13. Ele entra no templo e ele vê ali o povo ali, os sacerdotes permitindo que as pessoas vendessem, comprassem, fazendo exatamente da casa de Deus casa de negócio, né? E você vê que por um momento ali Jesus, o Deus homem, né? Ele se indigna com aquela situação. A Bíblia diz que ele pega um chicote de corda e ele começa a estralar o chicote ali, a derrubar as mesas dos cambistas que estavam vendendo ali, como um ato de indignação pelo zelo que ele tinha da casa de Deus. Então, assim, esse tipo de indignação é, como diz aqui, é uma indignação justa. Aquela mãe ali, né, que observa seu filho brincar no parque, né, e de repente ela vê ali um homem mau se aproximar do seu filho e querer praticar com ele ou fazer qualquer coisa ruim. É normal, ela como uma mãe, ela ficar irada naquele momento, pelaquela circunstância. Mas por quê? Porque ela ama o seu filho, ela quer ver o bem do seu filho. Da mesma forma Deus, da mesma forma Jesus, quando mostrou essa indignação justa perante aquelas pessoas. E tem outros relatos, o irmão Jeremias pode fazer comentários, tem outros relatos dessa indignação justa. Sim. Aqui nós vemos o seguinte: Jesus via ali uma falta de amor. Pobres sendo extorquidos, aleijados, doentes, todos sendo rejeitados pelos líderes, pelos sacerdotes, aqueles que eram os organizadores religiosos da época, os dirigentes. E Jesus via ali pessoas que eles haviam contratado para extorquir o povo. Irmãos, interessante que é bem claro dizer que ele não extorquia os ricos, não. Porque os ricos traziam suas ofertas. Exatamente. Com abundância. Exatamente.
Os pobrezinhos vinham sem nada, não tinha como adquirir aquelas ofertas. E chegava ali, dava o sangue por aquela oferta, pela sinceridade do coração deles para sacrificar, para oferecer a Deus. Então e a lição deixa bem claro também no comentário que havia ali uma rachadinha. Eles adquiriam certa quantia e repartia com os líderes. Irmão Jeremias, o senhor vai continuar, eu quero fazer uma pontuação. O comentário bíblico Logos, adventista, quando comenta essa situação, ela diz que esses pobres que vinham, que não tinham condições de trazer e compravam lá, tinha deles que ficavam ali por um tempo escravizados para poderem pagar aquele animalzinho que ele comprou para o seu sacrifício. A Ellen White fala aqui, ó, os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o lucro com os sacerdotes e líderes. Exatamente. A Olha rachadinha só que o irmão Jeremias falou. Que enriqueciam a custo do povo. Assim, em vez de agirem verdadeiramente como representantes de Deus perante o povo, corrigindo-os abusos no pátio do templo, os sacerdotes e líderes buscavam os próprios interesses de lucro. Como ele ressalta, deviam ter dado ao povo exemplo de integridade e compaixão, considerando as necessidades dos adoradores e estando prontos para ajudar os que não tinham condições de comprar o sacrifício exigido. Exatamente. Aí nesse contexto, irmãos, nós vimos Jesus punindo, ou seja, expulsando os cambistas. Mas Jesus não estava punindo os cambistas. Jesus estava punindo os líderes, os chefes, os sacerdotes. A lição deixa bem claro também, o Espírito Santo deixa transparecer, que ali estava estampado naquela ação o Jesus Deus. É que ninguém teve como reagir, porque o semblante dele mudou. Entendeu? Ali não estava mais o homem, estava Deus ali. Investida daquela autoridade, porque ninguém ousou nem argumentar. Estão fazendo da minha casa casa de salteadores. Diz que, vazou todos ali, porque o que Jesus fez foi um destroço ali, acabou com tudo ali, aquele comércio. Imagine a lição que Jesus nos deu ali naquele momento, de a casa do meu pai sendo transformada em um covil de salteadores, onde deveria ser uma casa de adoração. Nossa. Você deve ter muito cuidado. Então, aí vem mais esses dois outros episódios que também irou a Jesus, não é? Os meninos que foram trazidos a Jesus, e os discípulos, os discípulos, aqueles mais próximos, os líderes. Olha, por favor, se afastem, que não é permitido. Não é permitido. Estão incomodando o mestre. E deixa vir os pequeninos. E nessa lição aí que Jesus ensinou, uma lição muito importante para nós. Aquele que se tornar igual a uma criança, esse sim será um candidato para os céus. E esse deve ser o nosso. Qual o comportamento de uma criança? A humildade, a compreensão, a dependência. É isso que devemos ter de Deus para que possamos continuar. O nosso tempo está encerrando. Já? E nós precisamos fazer um fechamento. Poxa vida. Encerrando, Almir. Vamos encerrando. 27 segundos nós temos. Você ouvinte em casa, agora fechando esse momento. Fala, Almir. Eu quero encerrar dentro do comentário de Ellen White, na parte de sexta-feira. Que ela diz aqui assim, ela diz que para que o governo divino pudesse se manter, a justiça devia ser executada sobre os traidores. Aí no finalzinho diz assim, só foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião, que é o caso do bezerro de ouro. Então assim, eu quero terminar dizendo uma coisa. Deus, ele se ira assim contra o pecado, contra a maldade. Só que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Sua misericórdia não tem fim. Então, ele está ainda a esperar cada uma das pessoas que queiram se arrepender, se chegar a ele ainda e existe graça. A graça, o amor e a misericórdia desse Deus. Se permanecer até o fim, será salvo. E Deus não se agrada em punir. E Deus não se agradando em punir, ele faz tudo para que o mal seja erradicado. Está trabalhando e vai chegar esse momento. E eu quero concluir lendo o seguinte: tal ira reflete não apenas
a preocupação de Deus com o destino humano, com nós daqui da terra. Não apenas isso, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade. Tudo isso, veja só, existem planetas não habitados santos, puros, mas se sentem mal com a atitude do pecado na terra, e eles querem ver um desfecho, eles querem ver um final, porque Deus não vai se irar mais. O mundo vai viver, o universo vai viver em plena harmonia, porque Deus está trabalhando para isso, então, poupando os seus filhos. Arrependei-vos, pois, de todos os vossos pecados, né? Porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. Então você que está em casa, Deus ainda está de mãos abertas, braços abertos, né, com essa misericórdia, com essa graça, nos convidando cada dia a nos entregarmos, porque senão, futuramente essa ira será manifestada no seu grande amor. E com relação à ira, ainda quero falar mais um pouquinho. Com relação à ira, ali em Deuteronômio 32, 35 diz: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: ao mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós somos por natureza vingativos, rancorosos, mas tudo devemos entregar nas mãos de Deus, porque a Ele pertence a vingança, a ira, o juízo, porque Ele é reto, Ele é correto. Deus seja louvado. Amém. 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 Encerre com a oração para nós. Vamos encerrar com a oração. Querido e eterno Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque aprendemos valiosas lições por meio do estudo da Tua palavra, de que o Senhor é amor, é misericordioso e a Tua justiça, Senhor, ela é justa. Pai querido, obrigado, Senhor, por fazermos entender de que o Senhor se ira, sim, contra a maldade, contra as potestades do mal, contra o pecado, mas ama o pecador e anseia que esse se converta dos seus maus caminhos e se volte para Ti. Fique conosco durante toda a semana, durante o culto, nesta manhã. Isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.